senhor presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Pará, o meritíssimo senhor juiz de direito Líbio Araújo Moura. Senhor presidente, para a instalação dos trabalhos. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar todos os presentes aqui, agradecer a presença de todos e dizer que é uma honra para o Poder Legislativo do Estado do Pará hoje estar propondo essa sessão solene em homenagem ao Poder Judiciário. Então, invocando a proteção de Deus em nome do povo paraense, com fulcro no artigo 160 do regimento desse Poder Legislativo, eu declaro aberta essa sessão solene em homenagem ao Poder Judiciário do Estado do Pará. Senhoras e senhores, o hino nacional pela Banda de Música do Exército Brasileiro, sob a regência do subtenente Hernandes.
Queiram sentar, por gentileza. Sua Excelência, o senhor deputado estadual Aveilton Souza, que preside esta sessão solene, registra em nome do Parlamento e agradece a presença das autoridades e personalidades que prestigiam esta sessão solene no Palácio Cabanagem. A partir de Sua Excelência, o senhor deputado federal Joaquim Passarinho. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto. Desembargadora Kedma Pacífico Lira, membro do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça. Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, membro do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça. Senhor desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, presidente do Tribunal de Justiça no biênio 2005-2007. Meritíssima senhora juíza de Direito Ana Lúcia Lynch. Sua Excelência, o senhor secretário adjunto de Estado de Justiça, Raimundo Feliz. Senhor delegado Daniel Castro, diretor de Polícia Metropolitana, que neste ato representa a Sua Excelência, o de Polícia Civil, Walter Rezende. Sua Excelência, o senhor coronel Hermenegildo Ferreira de Oliveira Júnior, que neste ato representa o comandante militar do Norte. Sua Excelência, a senhora tenente Natália Cirne, que neste ato representa Sua Excelência o comandante do 4º Distrito Naval. Sua Excelência, o senhor coronel Guaraci Paranhos, que neste ato representa o comando da Polícia Militar do Estado do Pará. O professor Jefferson Bacelar, que representa a Escola Judicial do Tribunal de Justiça. Senhor presidente, está cumprido o protocolo desta Casa Regimental, segundo o artigo 160. Vossa Excelência tem a palavra. Novamente, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de começar cumprimentando as autoridades aqui presentes, representada pela desembargadora Rose Maria Gomes de Faria, que neste ato representa a senhora presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Gostaria também de cumprimentar o secretário de Estado de Justiça, doutor Evandro Garla Pereira da Silva, seja muito bem-vindo. Cumprimentar o nosso corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, José Roberto Pinheiro Maia Bezerra. Cumprimentar o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará, César Bichara Nader Matar Júnior. Cumprimentar o Subprocurador-Geral de Contas, senhor Stephenson Oliveira Victor. Cumprimentar o Juiz de Direito e Presidente da AMEP, doutor Líbio Araújo Moura. Sejam todos muito bem-vindos a essa sessão solene em homenagem aos 150 anos do Judiciário aqui no Estado do Pará. Essa sessão solene é uma propositura conjunta, aqui do Poder Legislativo como um todo, em especial minha, deputada Aveilton Souza, e do deputado Martinho Carmona, que infelizmente não pôde estar presente por estar com problemas de saúde, mas também gostaria muito de render as suas homenagens ao Poder Judiciário. E principalmente pelo nosso presidente, deputado Chicão, que infelizmente não pôde comparecer, estava a caminho, mas foi convocado pelo governador, assim como a desembargadora presidente do tribunal, que estaria aqui hoje, mas foi convocada. Então, dizer que para nós do Poder Legislativo é uma honra ter os senhores aqui e celebrar esse momento tão importante na história do Judiciário. Eu sou dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, advoguei 6 anos antes de, a convite do meu amigo deputado Joaquim Passarinho, concorrer ao cargo de deputado estadual, e tenho a honra de ter convivido muitos anos com o Judiciário, seja com os servidores, sejam com os juízes, os desembargadores, e aprendi muito nessa jornada, admiro este poder, entendo que este poder representa o símbolo real de justiça no Estado do Pará, a quem os cidadãos, por último, recorrem em busca de solução dos seus litígios, em busca
daquilo que os outros poderes não conseguem mais fazer pela vida na sociedade. Gostaria de, em nome da desembargadora Rosi, parabenizar a atuação do Poder Judiciário, parabenizar a forma como o Poder Judiciário tem se feito presente, não só na capital, mas em todos os municípios do estado do Pará, embora as dificuldades sejam grandes, mas a gente vê que cada vez mais o Poder Judiciário tem se feito presente, seja na forma presencial, seja na forma telepresencial, que inclusive foi um dos pontos positivos que a gente pode ver assim que a pandemia nos trouxe, foi fazer com que a gente de forma eletrônica pudéssemos estar mais ao acesso daqueles que mais necessitam em todos os espaços, em todos os lugares aqui do nosso estado, que é um estado geograficamente muito difícil de ser alcançado. Então, parabenizar a todos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Repito que é uma honra para o Poder Legislativo estender esta homenagem a este poder e dizer que aqui nós estamos para contribuir de forma muito positiva com as atividades deste poder, com os projetos de lei que são de autoria do Poder Judiciário. Aqui nós estamos para poder somar e fazer da atividade do Judiciário cada vez mais eficaz naquilo que depender aqui do nosso Poder Legislativo. Em nome do nosso presidente Chicão, eu gostaria de deixar um abraço a todos, de render estas homenagens e dizer que nós estamos para cada um dentro da sua competência, primando pela sua independência constitucional, mas não podemos imaginar que somos poderes em ilhas, né? Que em algum momento nós temos que dialogar, conversar e convergir para o bem maior da sociedade. São essas as palavras iniciais. Eu gostaria agora de passar a palavra para a representante da presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, desembargadora Rosi. Fique à vontade. Lá tem o microfone. Bom dia a todos e a todas, excelentíssimo senhor deputado estadual, Aveilton Souza. Também faço minha saudação ao presidente desta Casa Legislativa, deputado Chicão, desembargador José Roberto Pinheiro Bezerra Júnior, corregedor-geral de Justiça do Estado do Pará, desembargador Luiz Neto, desembargadora Kedma, desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, desembargador Milton Augusto Nobre, presidente do TJ Pará, no biênio 2005 a 2007, doutor César Bichara Matar Júnior, procurador-geral de Justiça do Estado do Pará, juiz de direito Líbio Moura, presidente da nossa AMEPA, juíza de direito Ana Lúcia Linsky, Stephanie Victor, subprocurador-geral de Contas do Estado do Pará, e demais autoridades já citadas pelo cerimonial. Excelências que representam o Parlamento do Estado do Pará. Aqui compareço como desembargadora presidente da Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça e representando a desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, sua presidente, ausente nesta memorável sessão, em razão de compromissos institucionais anteriormente confirmados, para agradecer a nobre iniciativa da Assembleia Legislativa em promover esta sessão solene em homenagem ao transcurso do
Sesc centenário do nosso tribunal, reforçando não apenas o constitucional princípio da harmonia entre os poderes, mas, sobretudo, conferindo o destaque histórico que a efeméride enseja e dando o testemunho do apreço dos membros desta Casa de Leis por todos nós que exercemos a magistratura. Creio ser nosso dever de justiça, nós que a cultuamos e nos esforçamos por sua aplicação prática, ao refletirmos sobre as epopeias que cercaram a formação do território nacional e, com muita ênfase, a conquista e consolidação da Amazônia, tributarmos nosso respeito e gratidão ao espírito de coragem, aventura, determinação, astúcia e inteligência dos desbravadores portugueses que lograram impor a sua hegemonia em sua área até hoje, asaz sonhada pela cobiça internacional. Foi indiscutivelmente uma façanha audaciosa e heróica que nos assegurou a soberania sobre este gigantesco país. E justamente essa grandeza do espaço geográfico que, em paralelo, determina as primeiras enormes dificuldades para uma administração eficiente. Não me cabe, por evidência, no breve tempo destinado à minha manifestação, sequer procurar traçar esforços na evolução histórica do Grão-Pará. A partir da fundação de sua capital, Belém, 5 anos antes da criação do Estado do Maranhão, em 13 de junho de 1621, que englobava desde o Ceará até o longínquo Amazonas, separando-o do Estado do Brasil. No álbum que o nosso tribunal editou há 10 anos, comemorando o 140º aniversário de sua fundação, é feito o registro de que, abre aspas, o DNA da Justiça no Pará está no alvará de 7 de novembro de 1619, que instalou uma ouvidoria geral no Maranhão, formada pelas capitanias que deram origem ao Estado do Maranhão e do Grão-Pará. Naquele mesmo ano, em 5 de junho, já se instalara no Brasil mais uma ouvidoria no Rio de Janeiro, abrangendo as capitanias do Espírito Santo e São Vicente, perfazendo 3 ouvidorias no país. João de Melo foi o primeiro juiz ordinário de Belém em 1636. Segundo o historiador João de Palma Muniz, nosso grande e saudoso cronista Antônio Ladislau Monteiro Baena informa terem sido juízes ordinários em nossa capital os seguintes: em 1647, Amaro de Mendonça Furtado; em 1661, Diogo Pinto; em 1676, João dos Santos e Hilário de Souza Azevedo; e em 1685, Gabriel de Mendonça de Moraes Rego. Na sequência dessa evolução, sabemos que, abre aspas, a Carta Régia de 5 de maio de 1753 extinguiu o cargo de juiz ordinário e de órfãos, e o Senado da Câmara passou a ser presidida por um juiz de fora, com atribuições para o cível e o crime. A Carta Régia, de 28 de agosto de 1758, com jurisdição ampliada em 1761, instalou uma Junta de Justiça do Pará, órgão recursal colegiado de nível inferior às relações. A província foi tomada
durante o vice-reinado para superar as dificuldades de acesso para que os recursos das províncias do norte chegassem à relação da Bahia. Essa junta de justiça tinha por presidente o governador da província, sendo integrada pelo ouvidor, pelo intendente municipal, por um juiz de fora e 3 vereadores. Os ritos eram sumários e o ouvidor avulso tinha poderes para sentenciar com pena de morte os índios, os bastardos, os mulatos e negros que cometiam crimes atrozes. Outras juntas semelhantes foram criadas a partir de 1763 para os lugares mais distantes da colônia. Nessa breve, porém necessária reminiscência histórica, tenhamos em mente que as Cortes de Justiça, responsáveis pela revisão das sentenças dos magistrados singulares do primeiro grau, constituem o arcabouço sobre o qual estava estruturado o judiciário brasileiro. Embora possuíssemos, até o término do período colonial, os tribunais próprios para, em Portugal, que estavam sediadas as instâncias recursais. Há 190 anos, aqui existiam somente 2 comarcas, a instalada em Belém e a comarca da Ilha Grande de Joanes, com sede na Vila do Marajó. A primeira divisão judiciária da província ocorreu em 1833, por determinação do Conselho de Governo do Grão-Pará, com a criação de 13 termos. Éramos, então, subordinados ao Tribunal da Relação do Maranhão, com a sede em São Luís, situação que perdurou até a edição do decreto de número 2342, de 6 de agosto de 1873, assinado pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios da Justiça, senhor Manuel Antônio Duarte de Azevedo, quando são criadas mais 7 tribunais de relação no Brasil, entre os quais o do Pará e Amazonas, com sede na cidade de Belém. 3 meses depois, em 5 de novembro de 1873, o decreto de número 5.456 estabelecia um calendário para a instalação dessas novas relações, fixando o dia 3 de fevereiro de 1874 como data para o início de funcionamento dos tribunais do Pará, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas Gerais e do Ceará. Foram enormes as dificuldades para encontrar um espaço físico condigno para abrir o novo Tribunal da Relação do Grão-Pará. Apesar dos esforços do então presidente da província, Pedro Vicente de Azevedo, e estar a província no campo econômico, iniciando o Faustos do ciclo da borracha, a famosa Belle Époque. Em seu relatório, diz textualmente Pedro Vicente Azevedo, abro aspas, no dia 3 do corrente mês, efetuou nesta capital a instalação do Tribunal da Relação, criada pela Lei 2.343, de 6 de agosto de 73, tendo por distrito os territórios desta província e do Alto Amazonas, o qual se acha funcionando no prédio de 2 andares, situado à Rua dos Mercadores, pertencentes aos senhores comerciantes Geraldo Antônio Alves e Filhos, e que foi para este fim expressamente contratado por ordem do governo imperial.
congratulo-me convosco por este importante acontecimento. A Justiça de Segunda Instância, colocada até então em São Luís do Maranhão, era dificilmente administrada, atendendo às distâncias de que nos separam e que, demorando a decisão dos pleitos e tornando-se dispendiosas, davam causa a que, a maior parte das vezes, deixavam os litigantes de usar o competente recurso. A extinção desses embaraços foi de incontestável vantagem. A capital da nossa província, com uma população de perto de 40 mil habitantes e sendo essencialmente comercial, não pode deixar de ocupar o foro com questões judiciais de muita consideração e valor. Será, portanto, a prontidão da justiça mais uma garantia da fortuna, da vida e da liberdade individuais. Fecha aspas. Nosso tribunal foi solenemente instalado às 10h30 do dia 3 de fevereiro de 1874. O primeiro presidente foi o desembargador baiano Hermano Domingos de Couto, que, na ocasião, proferiu um belo e oportuno discurso, do qual penso, pela sua importância, o seguinte trecho, abro aspas. Se me fora lícito, eu não perderia esta ocasião para expender algumas ideias acerca do Estado e das condições da magistratura em nosso país. Debalde, a Carta Fundamental deu-lhe o caráter de poder independente no mecanismo, porém, do nosso regime, o Poder Judiciário, que põe em prática a expressão da razão social, vive sob a pendência dos outros. Nesta situação, o magistrado entre nós não tem, por exemplo, a alta preponderância do magistrado inglês. Não é comparável na eficiência e elevação dos seus privilégios. Entretanto, não lhe é somenos na força e inteireza do caráter. Fecho aspas. Encaminho-me para o final deste pronunciamento, atenta à recomendável prudência quanto ao limite do tempo. Há muito o que destacar na evolução destes 150 anos do Tribunal Paraense, mas, além de exercê-lo, abusaria da paciência dos que me honram com a audiência. Permito-me, na conclusão, destacar algumas circunstâncias próprias do Poder Judiciário do Pará. Além de possuirmos um segundo grau essencialmente feminino, a desembargadora Lídia Dias Fernandes, no mandato de 1979 a 81, é a primeira mulher a presidir um tribunal de justiça no Brasil. Também o primeiro negro autodeclarado a exercer em nossa pátria a chefia do Poder Judiciário foi o desembargador Agnano Monteiro Lopes. E o autor do hino oficial do Estado do Pará foi um presidente da Corte, o desembargador Arthur Teódulo dos Santos Porto. Trago igualmente a vossas excelências a mensagem de gratidão e respeito de nossa presidente, desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, pela realização desta sessão solene, proposta pelo excelentíssimo senhor deputado Martim Carmona e aprovada à unanimidade pelo plenário desta casa. Agradeço também ao excelentíssimo senhor deputado Aveilton Souza pela brilhante condução da solenidade. Temos sempre presente
a respeitosa e colaborativa participação do Poder Legislativo na aprovação de projetos de interesse do Poder Judiciário e de profunda significância para a nossa evolução histórica. Recebemos a homenagem também expressa no carinho da placa que nos foi entregue, como a reiterada manifestação de apreço dos senhores parlamentares de que de nós recebem idêntico reconhecimento. Muito obrigado, senhores. Registrar a saída do nosso amigo deputado federal Joaquim Passarinho, que tem outros compromissos. Muito obrigado pela presença. Agradecer o belo discurso da excelentíssima senhora desembargadora, em nome do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que nos enriquece ainda mais com os detalhes da história do Tribunal de Justiça, do Judiciário paraense, e só faz fortalecer a importância deste poder e deste tribunal na vida de toda a sociedade paraense. Dando continuidade, eu gostaria de fazer um convite especial ao doutor Líbio, para que faça um pronunciamento em nome da Associação dos Magistrados, em nome dos juízes do Estado do Pará. Bom dia a todos e todas. Queria saudar os membros da mesa, na pessoa da deputada Veilton e da desembargadora Rosi. Deputado, me pegou de surpresa ao passar a palavra à Associação dos Magistrados, mas é sempre uma honra, em primeiro lugar. Queria também saudar as pessoas da plateia em nome do desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, desembargador que presidiu o Tribunal de Justiça entre 2005 e 2006, o biênio 2005-2006. E, em primeiro lugar, agradecer a esta Casa de Leis pelo ato, pela cerimônia de reconhecimento dos 150 anos do Tribunal de Justiça. Como foi dito aqui, esse ato representa não só um parabéns ao funcionamento do Poder Judiciário no Estado do Pará, mas a demonstração de uma harmonia, e neste momento, especificamente, uma harmonia muito produtiva à população, ao povo do Estado do Pará, porque o que nós temos visto aqui, principalmente digo isso pela experiência que estou tendo como presidente de associação, é um respeito muito grande desta casa pelas demandas do Poder Judiciário. Há poucos dias eu estive aqui sendo muito bem recepcionado por todos os deputados em projetos de interesse do Poder Judiciário e vejo o respeito que esta casa tem pelos magistrados paraenses. É importantíssimo que isso fique registrado, porque o relacionamento entre os poderes, ao fim e ao cabo, é um resultado proveitoso à população paraense. Esta harmonia, esta união que tem se demonstrado entre os poderes faz com que o Estado do Pará seja um Estado que possa se destacar nas demandas que se apresentam, especialmente nas que o senhor mencionou, em um Estado continental, de dimensões continentais, como nós temos. Talvez alguns não compreendam a importância desse relacionamento e, por vezes, até critiquem que haja uma aproximação entre deputados e juízes ou entre membros das câmaras e de seus magistrados em primeiro grau, mas esse relacionamento é importantíssimo para que essa harmonia seja permanente, para que nós não tenhamos ruídos na prestação jurisdicional e na elaboração de leis. Nós temos aqui, repito, no Estado do Pará, algo que destoa do que está acontecendo nacionalmente, né? Nós temos visto o quanto é ruim para o funcionamento das instituições que nós recebamos recados
de conflitos entre o legislativo e o judiciário. E o Pará dá um exemplo no sentido contrário, e um exemplo importantíssimo. Então, deputado, não queria me estender muito aqui, mas agradecer essa deferência ao Poder Judiciário, essa deferência também à Associação dos Magistrados do Estado do Pará. Saiba que, a cada contato que tenho com Vossa Excelência, com o presidente da Casa, deputado Chicão, e com todos que integram este parlamento, especial a Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças, sou sempre muito bem respeitado, muito bem atendido e debito este respeito à magistratura do Pará. Muito obrigado e obrigado a todos. Obrigado, doutor Líbio. Eu confesso que, particularmente, quando vejo Vossa Excelência aqui na nossa plenária, quando tem projetos de interesse do Poder Judiciário, eu fico muito feliz, porque isso demonstra o interesse em favor da classe, né? Às vezes a gente recebe projetos aqui, não só do Poder Judiciário, mas, enfim, de outras iniciativas que a gente não entende bem, a gente precisa de esclarecimentos, a gente precisa entender o que se trata, e quando Vossa Excelência vem trazendo esses esclarecimentos, enfim, a gente se sente muito bem em relação a isso. Principalmente destacar um projeto último que veio aqui, que foi relacionado aos registros públicos, né, que nós aqui tivemos um problema muito interno para poder compreender a dinâmica do projeto, e quando a gente vê a Associação dos Magistrados, vê a Noreg, vê os setores interessados aqui para poder desmistificar situações desse projeto, facilita o nosso trabalho, facilita a nossa defesa e facilita a aprovação. E eu acredito, como eu disse, que apesar de sermos poderes independentes, nós não precisamos ser ilhas inalcançáveis, nós temos que dialogar institucionalmente para poder alcançar um resultado melhor sempre. E, por fim, representando o Poder Executivo, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Evandro para que possa fazer as considerações. Muito bom dia. Quero aqui agradecer muito ao deputado Aveilton pelo convite e por essa sessão solene, e, em nome da desembargadora Rosi, cumprimentar todas as demais autoridades presentes e, principalmente, as mulheres que estão aqui na plenária e também nos acompanhando pela web. Muito me alegra, deputado Aveilton, quando o senhor nos convidou para fazer parte dessa sessão solene, representando, assim, o Poder Executivo, conforme o doutor Líbio falou agora. Os poderes são independentes, mas importantes que são harmoniosos. E isso tem acontecido, sim, aqui no estado do Pará, diferente do que tem acontecido, né, em esfera federal, que tem essas discussões muito acaloradas e que muitas vezes perpassam, né, dentro das suas esferas. Mas aqui no estado do Pará, isso não tem acontecido, e isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. E, falando do Executivo, quando o governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hanna nos convidaram para fazer parte da Secretaria de Justiça, essa secretaria, que também é histórica, também uma das mais antigas do país, essa secretaria houve a necessidade de um reposicionamento, porque, através dela, nasceram outras 3 secretarias, porque houve um olhar cuidadoso do Executivo, porque, dentro de diversas pautas, foi criada a Secretaria da Mulher, foi criada a Secretaria dos Povos Indígenas e também foi criada a Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos. E a Secretaria de Justiça, dentro desse novo formato, continua na defesa da justiça, na defesa da cidadania, fazendo assim com que chegue por todo o Pará, através do PROCON, através da prevenção primária contra as drogas, também no trabalho de monitoramento do direito violado. E hoje a Secretaria de Justiça tem diversas ações e parcerias com o Tribunal de Justiça, né, tanto na defesa das vítimas, como também do cuidado dos egressos, daqueles que um dia passaram pelo sistema prisional. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer o convite, parabenizar os 150 anos do Tribunal de Justiça e, em especial, ao senhor, deputado, que muitos dizem que o senhor é um homem radical, que o senhor é um homem
que não conversa com o sistema, que não conversa com o judiciário, e é totalmente diferente. O deputado Aveilton é um deputado equilibrado, é um deputado conservador, é um deputado que faz o diálogo com todas as esferas, diferente de outros pares que falam muito do senhor, que vêm à tribuna, que vêm aqui e que até mesmo maltratam o senhor. Porque quando estão maltratando o senhor, estão maltratando os seus eleitores, aqueles que acreditam e que continuarão acreditando no senhor. Então, deputado Aveilton, eu quero aqui parabenizar, né, essa sessão solene, parabenizar o senhor, que o senhor não é um radical, o senhor é um conservador e o senhor é um deputado bem pacífico, que conversa e que tem dialogado com todas as esferas, tanto do Poder Judiciário quanto do Poder Executivo. Muito obrigado, excelente dia a todos. Muito obrigado, doutor Evandro, pelas palavras. E, na sequência, nós temos um vídeo que demonstra a trajetória do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a história do Judiciário paraense. Então, eu convido a todos que assistamos ao vídeo que foi apresentado aqui pelo nosso cerimonial. A história do Tribunal de Justiça do Pará tem início com o decreto número 2342, de 6 de agosto de 1873, quando foram criadas mais 7 relações no Brasil. Neste contexto, nasce o Tribunal de Relação do Pará, órgão de segunda instância da Justiça da Coroa, com sede na cidade de Belém. Em fevereiro de 1874, o Tribunal de Relação do Pará foi instalado na antiga Rua dos Mercadores, dividindo o espaço com um estabelecimento comercial. Em 1887, o Tribunal de Relação passou a dividir com a Junta Comercial o Palácio Antônio Lemos, atual sede da Prefeitura de Belém. Em 1891, após a proclamação da República, o Tribunal de Relação passou a se chamar Tribunal Superior de Justiça. Em 1935, a denominação mudou para Corte de Apelação e 2 anos depois, para Tribunal de Apelação, em 1937. Com a Constituição Estadual de 1947, o Tribunal de Apelação foi alterado para Tribunal de Justiça do Pará. Em 1970, o tribunal inaugurou no 4º andar do Palácio da Justiça, ainda dividindo o ambiente com o Fórum Cível de Belém. No final de 2000, o Tribunal de Justiça mudou para uma nova sede, na Praça República do Líbano, atual Fórum Criminal de Belém. Em 2006, um minucioso trabalho de restauração do prédio de 1872, onde funcionaram o Instituto de Artífices do Pará e o Colégio Lauro Sodré, coroou com êxito um esforço que uniu beleza, cultura, funcionalidade e modernidade para receber o atual edifício sede do Tribunal de Justiça do Pará. Preservar e viabilizar o acesso à memória do Judiciário nos ajuda a entender o passado, compreender o presente e planejar o futuro. Chegamos aos 150 anos, aliando pioneirismo e vanguardismo em atitudes que sempre fortalecem o poder. Então, quando eu digo bom dia, eu digo da Nupoem. Buscamos oferecer todo o suporte à tomada de decisões, auxiliar o aprimoramento do modelo de gestão e governança para a efetiva prestação jurisdicional que fortaleça e solidifique o Estado democrático de direito. Procedemos à obliteração da marca com que gravamos para sempre a referência aos 150 anos do Poder Judiciário. Somos reconhecidos pela excelência no que se refere ao planejamento, gestão, governança e estatística no âmbito do Judiciário. Este ano, nós estamos iniciando as ações do Poder Judiciário pelos 150 anos de existência.
Desde o século XIX, primamos pela credibilidade, eficiência, ética, inovação e transparência. Hoje, honramos e damos prosseguimento a toda a herança que nos foi deixada por aqueles e aquelas que ajudaram a preparar o caminho que continuamos a trilhar. Uma bela história do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e eu acho que a palavra-chave desse vídeo, na minha concepção, ao longo desses 150 anos, seria a palavra independência do tribunal. Quando o tribunal começou a história dividindo espaços, construindo uma sede, buscando um lugar no Estado do Pará, e hoje nós temos um Tribunal de Justiça independente, sólido, produtivo e que está com visão cada vez mais para o futuro e de melhoramento. Então, cada vez mais cabe a nós aqui parabenizar a história do Poder Judiciário do Estado do Pará e a história de cada um dos senhores e das senhoras que compõem, né, o Tribunal de Justiça e que fazem dele essa instituição tão sólida e tão importante para todos nós paraenses. Com isso, nesse momento, eu convido a todos a se colocar de pé para a execução do hino do Estado do Pará, pela banda do Exército Brasileiro. Com sentimento de gratidão, de alegria por essa sessão especial de hoje, ressaltando as homenagens também em nome do nosso presidente, deputado Chicão, que, como eu disse no início, infelizmente pôde estar presente. O Poder Legislativo declara como encerrada a presente sessão solene e com a todos a se fazerem presentes aqui na sala ao lado, que nós temos um coffee break. Gostaríamos de convidar todos aqui para se fazer presente aqui, confraternizar em comemoração a esse momento tão importante e aos 150 anos do Poder Judiciário. Consideramos encerrada a presente sessão e muito obrigado a todos. Convidar para uma foto aqui à frente.